temas que fazem parte do portal do nosso culto matutino terapêutico. São conteúdos que a gente, durante o ano passado, a gente trabalhou muito, vários conteúdos, então a gente colocou aqui e tem facilitado para que muita gente possa ter acesso sempre, tá? Então os vídeos, os temas, tudo isso a gente tem colocado disponível. Aqui no portal, que o link dele está na descrição do nosso culto, né? Esse portal, lá na parte... olha só, ele tem aqui do lado, ele tem um menu, tá? Um menu que também chega a todas as páginas. Mas eu gosto mais de usar esse outro menu aqui embaixo, lá embaixo. Todas as páginas têm esse menu, os dois menus, né? Aqui tem o menu geral. Esse menu, ele mostra os vários temas, né, de uma maneira só, tá todo mundo junto aí, e a gente pode identificar o que é que a gente quer dentro desse contexto, tá? Então é por isso que eu gosto daqui. Hoje nós estamos no dia 8, então eu vou lembrar aqui os links que estão aqui, ó, no número 8. Esses números é para ajudar a gente a identificar onde estão os links que a gente estiver buscando. Então tá aqui, no 8, nós temos aqui links sobre itens sobre Bíblia. Então são 100 itens, né, sobre Bíblia. Joio explica a história. O Joio explica, nem todo o estudo foi feito, mas grande parte dele foi feito. Deixa eu ir lá, né? Aqui, ó, clicando aqui no Joio. O Joio explica a história. Sabe por que é bom isso aqui? Porque a gente descobre que as perseguições que nós cristãos temos sofrido, se é que temos sofrido, né? Então, essas perseguições, eles não são por acaso, não é porque somos cristãos, não é por causa do cristianismo, não é porque somos cristãos, mas é porque não temos nos comportado como cristãos. Então, as pessoas nos países, em vários países, que se dizem cristãos, mas não agem como cristão, em alguns países eles sofrem mesmo toda a perseguição, tá? Por que nos países, tem países aí que, no mundo árabe, que aqueles exagerados vão lá e matam aqueles cristãos? Pelo seguinte, porque esses que estão morrendo não estão se comportando como cristãos. Não estão, né? Mas como assim? Pelo seguinte, por exemplo, Jesus conviveu com o judaísmo. Sabe o que Jesus falou sobre o judaísmo? Jesus falou assim, olha, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Não é que sejam filhos de Satanás, não. O que Jesus quer dizer é o seguinte, vocês são tão pecadores quanto qualquer outra pessoa. Então Jesus falou isso para aquela religião, mas Jesus conviveu bem com eles, Jesus cultuou bem com eles, Jesus exerceu rituais deles, entendeu? Isso é ser cristão. Aí, às vezes, a gente vai para determinados países para chegar a ficar desfazendo, desrespeitando a religião dos outros. Então, não é por causa de Jesus. A gente está sendo perseguido lá porque não estamos nos comportando como Jesus se comportaria. Entende? Então, não é por causa da fé, é por causa da falta de fé que a gente tem sido perseguido. Agora, se a gente for comparar as perseguições que sofremos com as perseguições que já realizamos no mundo, nós ainda estamos ganhando muito. A gente já perseguiu e continua perseguindo seriamente muita gente. Ainda há pouco tempo, né, era normal, né, evangélicos entrarem em casa, em terreiros, né, de religião africana, evangélicos entrarem nesses terreiros e quebrarem tudo. Isso é perseguição. E isso a gente tem feito ainda muito. Entendeu? Então, não temos que reclamar pela perseguição que nós provocamos, porque também nós temos provocado perseguição a outras religiões. Então está aqui, é por isso que é bom estudar aqui sobre o joio explica a história, né? Porque a gente descobre que não somos essa coisa gostosa, bonita e simpática, não. Nós somos totalmente desagradáveis. O joio no nosso meio
tem dado muitos motivos para a gente sofrer todo tipo de perseguição, tá? Então esse é o estudo. Veja só o que tem aqui. Vivendo esses dias, os dias atuais, dá para entender, talvez, não justificar, porque o cristianismo foi e tem sido perseguido em muitos lugares do mundo, onde as autoridades resolveram cuidar do bem-estar social, eliminando a influência maléfica do capitalismo. A gente leva essa coisa doentia do capitalismo. Então, para muita gente, ser cristão é ser capitalista. Ser cristão é defender os interesses gananciosos dos ricos, a exploração. Na cabeça de muita gente, ser cristão é defender essa bandidagem. Contrário à igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. Lá não era capitalismo, lá era todo mundo doando, dando condição para todo mundo estar igualmente bem com tudo que eles juntavam. Entendeu? Veja o texto, Atos capítulo 2. Entendeu? Então, a gente prega o que a gente desprega. Entendeu? A gente prega sobre amor, sobre... Jesus disse para o rico, pronto, o que Jesus disse para o rico? Vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Acabe com a pobreza. Isso a gente não faz. Então, nós estamos longe. E a gente vai para um país socialista, um país que está defendendo que todo mundo ganhe igualmente, não haja fome, todo mundo vá para a mesma escola, todo mundo tem a mesma saúde. A gente vai lá e diz, não, isso aqui é coisa do diabo. Coisa de Deus é quando tem rico enriquecendo em cima de pobre. O que é de Deus é quando nós estamos defendendo os interesses dos ricos e não favorecendo a vida de pobres. Aí, essas pessoas são perseguidas nesses países. Não é a religião que é perseguida, é esse tipo de religioso, bandido, que às vezes estão lá dentro também, influenciados por esse evangelismo mal feito que a gente faz em relação a eles. Entendeu? Não foi por causa de religião, não foi por causa de fé ou Jesus, mas do cristianismo alienado, intolerante e prepotente a serviço do capital. Aí vem 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro, o amor ao capital é a causa de todos os males. Tá bom? Aqui tem Gandhi, Mandela, Luther King e outros conheceram bem esse tipo de anticristo de cristianismo. Todos eles viram de perto esse falso cristianismo que a gente espalha pelo mundo e que realmente provoca todo tipo de perseguição. Tá bom? Muito bem. Esse, então, é um dos títulos, um dos assuntos, né? Aí a gente desce, olha aqui os vários assuntos que a gente tratou. Aqui tem depois, cadê? É o 8. Então, o Joio explica a história, leitura terapêutica bíblica, tá? Também foi um tema que a gente conversou, e lideranças espirituais. Lideranças espirituais, falando sobre essas duas lideranças que a Bíblia, né, chama atenção. Pastores, ou bispos, ou anciãos, né? Então, esses líderes espirituais e os diáconos. Um é o líder responsável pela alimentação espiritual de uma comunidade. E o outro é responsável pelo cuidado, não é, o cuidado social, o cuidado existencial dessas pessoas, dessa comunidade. Tá? Todos são chamados por Deus para serem instrumentos de Deus para abençoar essas muitas pessoas. Então está aqui, olha, o estudo. Então tem aqui a instituição de duas lideranças, a qualificação das lideranças, né? Então tem essas duas coisas aqui. As qualificações são os responsáveis pela espiritualidade, que são os líderes espirituais, pastores, os pastores, bispos, etc. E os responsáveis pela existencialidade, tá? Daqueles que fazem parte
da comunidade. Então, esse é um estudo que está aqui também, né, está disponível. O que é que tem mais aqui? Bom, amanhã a gente tem outros temas, a gente pode chamar a atenção, né, quando chegar amanhã. Então, esse é o portal, né, do nosso culto matutino, onde esses vários temas estão disponíveis. Todo o portal ainda está em construção, tá? Estamos ainda acrescentando muitas informações, muitos meios de chegar a informações importantes. A gente tem colocado, tem sido uma benção, tem sido muito gratificante. A gente tem até ouvido algumas pessoas que viajam, né, nesse portal, e eles vão dando também sugestão de alguns temas que devem fazer parte, né, desse trabalho, tá bom? É mais um braço do nosso pastorado 4, tá? Mais um braço. É um portal como esse e ele ser bênção para a vida de muitas pessoas, tá bom? Então a gente fica por aqui. Aí eu coloco aqui avisando que chegamos ao fim, né, do culto de hoje, e amanhã a gente vai estar de volta com fé em Deus. A gente vai estar de volta e a gente continua então trabalhando alguns temas, trabalhando a questão dos salmos e outros temas que a gente pode conversar, não é, durante o nosso culto de amanhã. Tá certo? Vou colocar aqui a música e a gente vai se despedindo. Até mais. Deus continue abençoando você nesse dia e lhe usando para a glória dele. Tá bom? Até mais.